eu sou um cara... Quando eu me converti já chatão, assim, né? Então, eu entrei e tá, legal, beleza. Na cara do pastor, chegava, arrancava ele do púlpito. Não, legal, beleza, mas eu quero entender isso aqui. Então, eu fui estudar e tal, não sei o quê. Graças a Deus, eu tive acesso a bons livros logo no começo da minha conversão e tal. Então, isso me levou já a ser uma pessoa muito crítica logo na chegada. Então, arrumei muita confusão, mas arrumei muita encrenca em igreja e tal, e saía pô, não dá, e tal. Então, assim, eu sempre me vi como uma pessoa que enxergar... Por exemplo, você pega aquela coisa dos Gideões que tinha aqui, não sei se ainda tem aquela bagaça lá no sul. Então, eu vi aquilo e falava, meu Deus do céu. Então, quer dizer, aquilo ali era um celeiro dessa bancada evangélica aí, por exemplo. Então, aquilo sempre foi odioso, assim, pra mim. Cara, esses caras, que é isso aí, né? Então, esse caldo de loucura que gerou esses caras que estão lá nessa bancada e tal, é o caldo desses que sempre foram assim, sempre foram desse jeito. Se você prestasse um pouco de atenção, você já via que eles estavam buscando poder. Eles estão primeiro multiplicando, né? Crescendo. Mas assim, tem aqueles caras, você pega meia dúzia desses pastores que hoje estão apoiando o governo, estão lá viajando de avião com o presidente para cima e para baixo. Estão cedendo jatos para os senadores irem a Brasília votarem no André Mendonça. Entende? Certo? Então, assim, esses caras aí... 8 ou 9 aviões particulares foram colocados à disposição. Entendeu? Mas esses caras, há 20 anos atrás, eles já eram isso aí. Eles só não tinham chegado lá dentro do poder político, no centro do poder político. E talvez não tinha essa comoção tão grande dos números dos fiéis crescendo, cara. Eu não sei se tinha essa... Assim, eles já... Eu concordo com você na afirmação que muitos deles talvez já fossem assim. Pô, mas eu não sei se eles já tinham essa ambição. Porque era uma ambição, mas era uma ambição irreal. Era uma ambição irreal porque nunca houve, entendeu? Por exemplo, agora tá tendo toda essa movimentação pra colocar o André Mendonça no STF, mas assim, tipo, nunca houve nem chance disso acontecer. Não, entendeu? Tudo bem, mas assim... Nunca passou, tipo, precisamos, tipo, em 2002, 2003, enquanto tava gravando a Ana Paula Valadão nos braços do pai, no campo de Marte, juntou 3 milhões de pessoas, ninguém nem sonhava em colocar um pastor evangélico ou um evangélico que seja um terrivelmente evangélico no STF. Entendeu? Mas eles sonhavam com o poder político. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. A minha dúvida em relação a isso é zero. Sim, esses caras, eles sempre sonharam com isso. E é por isso que eles estão igual pinto no lixo. Por isso que eles estão assim, agora conseguimos, tá bom, espero que acabe, mas assim... Vai acabar mas ano que vem. O que não me faz, assim... O que não me surpreende, porque assim, esse negócio é uma repetição do que sempre aconteceu, sabe o que me surpreende? Aí, vamos lá. Eu tenho um público. E, assim, eu estou falando aqui com vocês. E, claro, né, eu acho que o que eu estou dizendo faz minimamente sentido. Você pode discordar, você pode não discordar. Ok. Mas, assim, existe a gente não está falando do evangélico Gideões, a gente está falando do meu público. Que já é um público um pouco diferente. Não sei. É sim, quer queira ou não, é um público... Eu peguei muito desse público, sim, né? Como eu falei, eu entrei no mainstream, tal, mas não é o público de outras cantoras, sei lá, não é o meu público... Eu tenho um público pentecostal, mas o meu público pentecostal não é o pentecostal que é o público da Cassiane, da Damares. É pentecostal, mas não é exatamente o mesmo. Tá, ok? Até porque o meu público é menor, né? Só você olhar as redes sociais. Eu tenho 1 milhão de seguidores, mas algumas dessas cantoras têm 6, 7, 8, sei lá. Enfim, então ainda existe uma diferença. Agora, o meu público... Por exemplo, as coisas que eu falei agora, o tipo de acusação que eu recebo é literalmente de comunista. Já vai pra esse nível. Tá de vermelho ainda aí, ó. Bayern de Munique. Não existe time de futebol mais capitalista do que o Bayern de Munique. Mas então tipo, assim, e sempre batendo na tecla do aborto. Entendeu? Tipo, qualquer coisa que você falar, falei, não importa o que esse governo fizer. E eu li isso nas redes sociais muito durante a pandemia. Bolsonaro não é o doador da vida e da morte. Deus é o autor da vida e da morte. As mortes não têm absolutamente nada a ver com o atual governo. Tipo, cara, Paulo, pelo amor de Deus!
Pelo amor de Deus! Não faz Entendeu? sentido, Tipo, e aí, quando não é esse o argumento, já vai direto na, entre aspas, jugular do aborto. Você é um abortista, você... Illuminati. Então, assim, tipo... Pô, mas eu achei que você fosse Illuminati, né? São pessoas assim, tipo, então existe uma coisa que está acontecendo no Brasil. Eu estou falando de gente é um público que, tudo bem, não tem mais tanta essa distinção, mas estou falando que público de Instagram. Porque são públicos diferentes. Twitter é um público, o Twitter Facebook é diferente, Facebook é o o Orkut, mas Instagram, em tese é quem tem smartphone. Entendeu? Não são as classes C, D, E. Que C talvez, mas não D, E. Não é. No Instagram não estão. Entendeu? E assim, pessoas que consideram o Black Lives Matter uma organização terrorista. Tipo, mas como isso aí que você vem, dialoga? Tipo, eu acho que nem a questão de evangélico, mas tem os desinformadores de imprensa e tal que propagam isso, né, cara? Tipo, que estão lá todo dia na rádio, lá com chapéu de alumínio, falando esse tipo de coisa. Uma coisa é você criticar e questionar. Mas como que isso aconteceu? Desculpa, a galera do chapéu de alumínio não tava na mídia mainstream há 10, 15 anos atrás. Desculpa, não tava, cara. Não tava. As coisas que o senhor lá que foi mandado embora da CNN, qual é o nome dele? Alexandre Garcia. Desculpa, cara. Eu não tô fazendo aqui um elogio à grande mídia das décadas de 90 e da primeira década de 2000. Longe de mim. Mas, cara, tipo, alguma coisa aconteceu sim, cara. Alguma coisa mudou sim. E, tipo, sei lá. Eu acho que aumentou, claro, esse público, como você mesmo disse, notou e tal, aumentou em volume, claro. Era 10 milhões, agora são 60 milhões. Mas assim, essa loucura, eu repito, já existia. Já existia há 20 anos atrás, já tinha esse público pronto pra cair nesse negócio. Talvez seja essa a diferença. Se organizou, né? Não, é tipo, a loucura existia, mas hoje a loucura está no poder e o discurso dominante. Exatamente. Era o discurso dominante no final. Tipo, no final dos anos 90, a gente já tinha o Caio Fábio segurando as pontas, entendeu? Inclusive o Caio Fábio, né, enfim, dos anos 90 não é o mesmo Caio Fábio de hoje, né? Mas assim, tipo... a impressão que dá que essa loucura, não vou nem dizer os loucos, estou falando dessa loucura, porque eu não gosto também de individualizar a coisa, né? Um fenômeno. Essa loucura, por isso que eu falei loucura. Essa loucura hoje, ela domina a narrativa. Sim. Porque assim, eu acho que muito na década de 80 e 90 tiveram alguns fenômenos mundiais, como o pânico satânico, tinha muita narrativa da guerra que estava vindo, a guerra divina e tal. Eu acho que essa geração, esses pastores que formaram essa bancada, eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas que a guerra seria travada com a eleição do Bolsonaro. Mas Ale, quantas vezes eu não ouvia dentro de igreja os caras falando de chip da besta? Sim, ouvimos sempre. Eu cresci ouvindo, porque essa diferença. Você entende? Então, quer dizer, Record, tá com isso há muito antes, essas loucuras já existiam já. Agora, isso. Agora, então, a loucura chegou no mainstream. E não ocupava cargo público. A diferença é essa. Não ocupava cargo público. Eles acharam um ícone, acharam um ícone ali mesmo, assim, e colocaram nele, apontaram pra ele todas essas loucuras e materializaram elas. Uma das provocações que se faz é que se os evangélicos, tinha o Cabo Daciolo pra votar. Cabo Daciolo, militar também, evangélico de verdade, né? Porque o Bolsonaro não é evangélico, né? As pessoas esquecem disso, né? Ele não é evangélico, se batizou no Rio Jordão sem profissão de fé em 2016, mas ele não é evangélico e ele se professa católico, né? Então, tipo... Professa católico no dia 12, no dia 13 e 14 ele vira evangélico, né, mano? Dia 12 de outubro. Não, ele é casado com uma evangélica. Ele nunca negou que ele é católico. Nunca negou, claro. Eu acho também outra curiosidade. Tem coisas simbólicas. O Silas Malafaia fez o casamento dele com a Michelle. Entendeu? Tem essas coisas simbólicas. Foi simbólico também. Eu lembro em 2016. Né? Eu não sabia quem era Bolsonaro antes de 2016. Eu lembro dele por causa pelo brilhante Ustra. Né? Eu lembro esse dia, né? Que teve o negócio com o Jean Willis e tal. Aí eu fui olhar. Entendeu? Quando ele se batizou no Rio Jordão, eu falei, eu acho que a gente tá meio ferrado. Entendeu?
Eu acho que vai complicar para nós. Porque, na verdade, o que parece é que essa galera já tava E aí, quando o transformando Trump ele ganhou no ídolo, ainda... tá ligado? E já estavam, tipo, o que precisa para esse cara parecer um presidente terrivelmente evangélico? Precisa do casamento, precisa do batizado. Então parece que, tipo, foram colocando um manto ali nele para ele Eu acho que simplesmente as coisas cara. foram... não sei, cara. Eu ainda acho Porque a verdade, ô Léo, que, tipo, hoje... o núcleo mais duro do bolsonarismo, ele é evangélico, né? Tipo, os católicos, uma grande parte já começou a abandonar o bolsonarismo, mas a galera evangélica ainda olha pra ele como salvador de uma maneira absurda, cara. Por causa... E no final de contas, quando você... né, no Twitter ainda dá pra dialogar um pouco, né? Aí quando no final, no frigir dos ovos, a frase é, tipo, aborto. Pronto. Aborto e ideologia de gênero. É isso.